Queridos amigos, boa noite a todos. Espero que estejam bem, em paz, com saúde, agradecendo a Deus por esse estudo maravilhoso, agradecendo pela companhia de vocês, para quem mora aqui em Limeira, graças a Deus, a noite está bem mais agradável, depois de um calor imenso de ontem e de hoje, então a gente se sente também mais confortável para o nosso estudo. Nós estamos no nosso 34º estudo sobre Paulo e Estevão, e rogo a Deus, aos benfeitores espirituais, que a todos nos abençoe, todos os participantes, nos dois lados da vida, para que as leituras de hoje possam ser muito proveitosas para todos nós. Tenham a certeza de que esse estudo de Paulo e Estevão tem sido assim, não que os outros eu não faço o mesmo, mas esse de Paulo e Estevão é muito especial e passo a semana esperando para que chegue logo a quarta-feira à noite para continuarmos nessa história extraordinária. Para abrir os nossos estudos desta noite, a prece de abertura fica por conta do Tiago. Por favor, Tiago. Muito boa noite a todos. Boa noite. Então vamos silenciar nossos pensamentos e emoções, buscando em nossa mente a figura de Jesus, equilibrando assim nossa alma, sintonizando-nos com a espiritualidade maior e pedimos: Senhor, dá-nos tua inspiração no estudo de hoje e sustenta-nos durante este período através dos bons espíritos, para que possamos assimilar os ensinamentos e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, Senhor. Muito bem, eu vou então sair aqui do PowerPoint, mas também vou voltar na tela do Skype. Então, pera lá, voltar aqui na tela do Skype para fazer aquele vai e vem, porque eu vou mudar de tipo de arquivo, retomando então o trechinho em que nós paramos. Estamos no trecho onde Ananias vai ao encontro de Saulo e restitui-lhe a visão, e Saulo, extremamente feliz, agradecido, muito cheio de emoção, por estar enxergando novamente. Então, ali um momento de muita emoção para os dois, tanto para Saulo quanto para Ananias. Então, foi nesse momento em que nós paramos a leitura na semana passada. Então, retomando, aliás, gente, esse primeiro capítulo da segunda parte, ele é bem extenso. Então, a gente ainda vai demorar um bocado de tempo e muitas coisas ainda vão acontecendo, tá bom? Então, hoje a primeira parte da leitura fica por conta da Celina. Pode começar, Celina. Então, continuando a conversação entre Ananias e Saulo. Ananias também não se conteve mais em face daquela prova inaudita da misericórdia de Jesus. O velho discípulo do Evangelho abraçou-se ao jovem de Tarso, a chorar de reconhecimento a Deus pelos favores recebidos. Trêmulo de alegria, levantou-o em seus braços generosos, amparando-lhe a alma surpreendida e perturbada de júbilo. Irmão Saulo, disse pressuroso, este é o nosso grande dia. Abracemo-nos na memória sacrossanta do Mestre que nos irmanou em seu grande amor. O convertido de Damasco não disse palavra. As lágrimas de gratidão sufocavam-no. Abraçando-se ao antigo pregador, num gesto expressivo e mudo, fê-lo como se houvesse encontrado o pai dedicado e amoroso da sua nova existência.
por momentos, ficaram mudos, maravilhados com a intervenção divina, como dois irmãos muito queridos que se houvessem reconciliado sob as vistas de Deus. Saulo sentia-se agora fortalecido e ágil. Num minuto, pareceu reaver todas as energias de sua vida, voltando a si do contentamento divino que o felicitava. Tomou a mão do velho discípulo e beijou-a com veneração. Ananias tinha os olhos rasos de pranto. Ele próprio não podia prever as alegrias infinitas que o esperavam na pensão singela da rua direita. Ressuscitastes-me para Jesus, exclamou jubiloso. Serei dele eternamente. Sua misericórdia suprirá minhas fraquezas, compadecer-se-á de minhas feridas, enviará auxílios à miséria de minha alma pecadora, para que a lama do meu espírito se converta em ouro do seu amor. Sim, somos do Cristo, ajuntou o veneroso velhinho com a alegria a transbordar dos olhos. Só um instantinho aqui, Celina, para esse parágrafo de Saulo, que ele coloca o que ele era e o que ele pretendia ser, não é? Porque ele sabia das suas fraquezas, sabia das suas feridas, sabia da miséria de sua alma pecadora, sabia da lama do seu espírito, ou seja, tomava consciência, mas sabia que com Jesus ele conseguiria sair vitorioso, não é? Então, quando ele fala, ressuscitastes-me para Jesus, dizendo para Ananias, e ele, Saulo, dizia, serei dele eternamente. Então, ele sabia que, apesar de toda a sua fraqueza, de tudo aquilo que ele havia feito, ele sabia que com Jesus ele se transformaria em ouro do seu amor. Então, vejam aí a confiança de Saulo na sua transformação moral, tendo Jesus como seu arrimo, né, como seu auxílio, não é? Então, assim, muito bonita essa comparação que ele faz do que ele era antes e daquilo que ele poderia ser para Jesus. E lembrando, né, gente, Saulo não tinha nem 40 anos, devia estar em torno dos seus 35, mais ou menos. Era extremamente ágil de raciocínio, inteligente, mente brilhante, boa saúde, né? E como a gente viu na primeira parte, praticava esportes da sua juventude, então ele tinha uma constituição física, assim, cheia de força, de agilidade, de força física. Então, ele gozava de muito boa saúde até então, né? Então, assim, é importante, por isso que Emmanuel reforça tanto o que Saulo era e no que ele vai se transformar, para que também sirva de exemplo para nós, porque nós também temos as nossas fraquezas, as nossas feridas, ainda temos muitas falhas em relação às leis divinas, né? Ainda estamos aí bastante comprometidos perante o Criador, perante o Mestre, mas se soubermos vivenciar com o amparo de Jesus, a gente consegue se transformar numa pessoa muito melhor, tá certo? Então, é muito interessante esse parágrafo. Eu peço para alguém dar uma espiadinha lá no Skype, na relação de participantes, para ver se alguém está com o áudio aberto, para que a Celina possa continuar aí sem interferências. Pode continuar, Celina, e quando você achar interessante fazer algum comentário de alguma coisa que já chame a sua atenção num parágrafo, pode parar, viu, Celina? Malu, nesse pedacinho que eu li, conhecendo Saulo como nós conhecemos até então,
Sim. Pelo que Ananias faz para ele, por ele, né? Ele abraça Ananias como se abraça um pai delicado e amoroso na sua nova existência. Eu acho que esse abraço ter sido tão contagioso, tão pros amoroso, dois, né? pros Para os dois, dois. pros dois, né? Com Porque certeza. porque de alguma forma o próprio Ananias, que já era uma pessoa com uma certa idade, o vigor físico de Saulo, mas assim a exuberância dos seus sentimentos, porque Saulo era uma pessoa apaixonada. Ele era muito intenso naquilo que ele fazia, naquilo que ele sentia. Então, também ele deve ter dado, assim, assim, uma compensação de energia muito grande para Ananias, né? Porque quando a gente recebe, assim, essa efusão de carinho de alguém que é mais novo do que a gente sente outro pique, não é, Celina? E quando Se sente revigorado, a gente se sente revigorado, exatamente, como se Saulo tivesse ali doando de suas forças, de sua energia, né, do seu caráter viril, né, da sua constituição, do seu vigor físico para Ananias. E, por outro lado, Ananias dava para ele a serenidade, a confiança, o carinho de um pai, né? Então, foi isso aí. Pessoal, dá licença um pouquinho, eu vou voltar aqui no Skype para ver se está com algum probleminha aqui a mais de áudio, espera um pouquinho. Está fazendo um barulhinho, não sei de onde que é. Mas, enfim, vamos lá. Vamos voltar lá na tela, Celina. Pode continuar, Celina. E, como se fosse de súbito transformado num menino ávido de ensinamentos, Saulo de Tarso, sentando-se junto do benfeitor amigo, rogou-lhe todos os informes a respeito do Cristo, dos seus postulados e atos imorredouros. Ananias contou-lhe tudo quanto sabia de Jesus, por intermédio dos apóstolos, depois da crucificação, a que ele também assistira em Jerusalém, na tarde trágica do Calvário. Esclareceu que era sapateiro em Emaús e tinha ido à Cidade Santa para as comemorações do templo, tendo acompanhado o drama pungente nas ruas regurgitantes de povo. Falou da compaixão que lhe causara o Messias, coroado de espinhos e apupado pela turba furiosa e inconsciente. Profunda a emoção ao descrever a marcha penosa com a cruz, protegido por soldados impiedosos, da fúria popular que vociferava o crime hediondo. Curioso pelo desenrolar dos acontecimentos, seguira o condenado até ao monte. Da cruz do martírio, Jesus lançara-lhe um olhar inesquecível. Para o seu espírito, aquele olhar traduzia um chamamento sagrado que era indispensável compreender. Profundamente impressionado, a tudo assistiu até o fim. Daí a 3 dias, ainda sob o peso daquelas angustiosas impressões, eis que lhe chega a nova alvissareira de que o Cristo havia ressuscitado dos mortos para a glória eterna do Todo-Poderoso. Seus discípulos estavam ébrios de ventura. Então, procurou Simão Pedro para conhecer melhor a personalidade do Salvador. Tão sublime a narrativa, tão elevados os ensinamentos, tão profunda a revelação, que lhe aclarava o espírito, que aceitou o Evangelho sem mais hesitação. Desejoso de compartilhar o trabalho que Jesus legara aos que lhe pertenciam, regressou a Emaús, dispôs dos bens materiais que possuía e esperou os apóstolos galileus em Jerusalém, onde se associou a Pedro nas primeiras atividades da Igreja do Caminho.
A essência dos ensinamentos do Cristo vitalizara-lhe o espírito. Os achaques da velhice haviam desaparecido. Logo que João e Filipe chegaram a Jerusalém para cooperar com o antigo pescador de Cafarnaum na edificação evangélica, combinaram sua transferência para Jope, a fim de atender a inúmeros pedidos de irmãos desejosos de conhecer a doutrina. Ali estivera até que as perseguições intensificadas com a morte de Estevão obrigaram-no a retirar-se. Isso. Nesse parágrafo comprido, ele não só está falando, ele está falando da própria história dele, né, Celina? Ele conta a história dele, né? Como ele começou, como ele se iniciou, Sim, né? como ele começou com Jesus. Saulo bebia-lhe as palavras com singular enlevo, como quem franqueava um mundo novo. A referência às perseguições avivava os remorsos acerbos. Em compensação, a alma estava repleta de votos sinceros, promissores de uma vida nova. É verdade, dizia, enquanto o narrador fazia longa pausa. Vim a Damasco com outorga do templo para vos levar preso a Jerusalém. Mas fostes vós que chegastes com outorga de Jesus, e a ele me jungistes para sempre. Se vos algemasse, na minha ignorância, levar-vos-ia ao tormento e à morte. Vós, salvando-me do pecado, me transformasse em escravo voluntário e feliz. Achei linda essa colocação de Saulo, achei lindo, essa quando ele foi para Damasco para prender Ananias, né? Sim. E foi justamente ao contrário, né? Ananias que o libertou, ou mostrou um novo mundo para ele, né? Uhum. Ananias sorriu sumamente satisfeito. Saulo pediu-lhe então falasse de Estevão, no que foi atendido com solicitude. Em seguida, pediu informes da sua viagem de Jope a Jerusalém. Com muita prudência, desejava do benfeitor qualquer alusão a Abigail. Formulando o pedido, fê-lo com tal inflexão carinhosa que o velho discípulo, adivinhando-lhe o intuito, falou com brandura. Não precisarás confessar teus anseios de moço. Leio em teus olhos o que principalmente desejas. Entre Jope e Jerusalém, descansei muito tempo na vizinhança de um compatrício que, apesar de fariseu, nunca privou os empregados de receberem as sagradas alegrias da Boa Nova. Esse homem, Zacarias, tinha sob seu teto um verdadeiro anjo do céu. Era a jovem Abigail, que, depois de receber o batismo de minhas mãos, confessou que te amava muito. Falava do teu amor com ternura ardente e muitas vezes me convidou a orar pela sua conversão a Jesus Cristo. Saulo ouvia emocionado e, após ligeiro intervalo em que o amoroso velhinho parecia meditar, voltou a dizer como se falasse só consigo. Sim, se ela ainda vivesse. Ananias recebeu a observação sem surpresa e acentuou. Desde que se aproximou de mim, notei que Abigail não ficaria muito tempo na terra. Suas cores esmaecidas, o brilho intenso dos olhos, falavam-me da sua condição de anjo exilado. Mas devemos crer que ela viva no plano imortal. E quem sabe, talvez suas rogativas aos pés de Jesus hajam contribuído para que o Mestre te convocasse à luz do Evangelho, às portas de Damasco. Que lindo. O velho, lindo, lindo, gente. O velho discípulo do caminho estava comovido. Recebendo aquelas carinhosas evocações, Saulo chorava.
Compreendia, sim, que Abigail não poderia estar morta. A visão de Jesus redivivo bastava para dissipar-lhe todas as dúvidas. Certamente, a escolhida de sua alma apiedara-se de suas misérias. Rogara ao Senhor, com insistência, lhe socorresse o espírito mesquinho e, por venturosa coincidência, o mesmo Ananias que lhe havia preparado o coração para as bênçãos do céu, estendera-lhe igualmente as mãos amigas, cheias de caridade e perdão. Agora, pertenceria para sempre àquele Cristo amoroso e justo, que era o Messias prometido. Nas emoções extremas que lhe caracterizavam os sentimentos, passou a considerar o poder do Evangelho, examinando seus ilimitados recursos transformadores. Queria mergulhar o espírito nas suas lições iluminadas e sublimes, banhar-se naquele rio de vida, cujas águas do amor de Jesus fecundavam os corações mais áridos e desertos. Aquela meditação profunda empolgava-lhe agora a alma toda. Ananias, meu mestre, disse o ex-rabino com entusiasmo, onde poderei obter o Evangelho Sagrado? Celina, só um comentáriozinho aqui, é sobre assim, a maneira como Emmanuel, uma coisa que a gente também não pode deixar de perceber no livro, na narrativa, é como Emmanuel se expressa, né? Porque isso também mostra outras facetas das situações. Então, olha o que ele fala, olha, a respeito de Saulo, emoções extremas que lhe caracterizavam os sentimentos, que Saulo era intenso em tudo que ele falava, sentia e pensava. Né? E uma das coisas que Emmanuel já colocou a respeito da personalidade de Saulo, que a gente já leu antes, e que era a sinceridade que o caracterizava. Então, aí a gente já vai tendo uma ideia da personalidade daquele homem. E então ele fala, e daí, falando sobre o que Saulo pensava, né, sobre o Evangelho, então, examinando seus ilimitados recursos transformadores. Então, o Evangelho, olha como Emmanuel se expressa para mostrar o que Saulo pensava. Já estava pensando sobre o Evangelho. Ilimitados recursos transformadores. Olha, gente, falar que um recurso é ilimitado e que transforma, significa que esse recurso tem solução para tudo o que diz respeito ao mundo íntimo do ser humano. Recursos ilimitados, transformadores. E ele, então, querendo banhar o seu espírito sobre suas lições iluminadas e sublimes, né, mergulhar, olha, não só mergulhar, ele quer mergulhar e banhar-se naquele rio de vida. Ora, mergulhar é afundar. Agora, banhar-se é se lavar para tirar as sujeiras, não é? Olha como Emmanuel constrói as frases, gente. Águas do amor de Jesus fecundam os corações mais áridos e desertos. Gente, agora é Emmanuel se expressando a respeito do que Saulo estava sentindo naquele momento com Ananias. Olha como Emmanuel constrói as suas frases sobre o Evangelho. Não só mergulhar, no sentido de se aprofundar naqueles ensinamentos,
mas banhar-se naquele rio de vida. Ele não falou piscina de vida, porque o rio tem água corrente. Então, as nossas imundícies, as sujeiras que nos caracterizam, têm a oportunidade de serem levadas embora. Olha como ele se expressa, rio de vida. E as águas do amor de Jesus, olha, a água descedenta, mata a sede, limpa. Muito bonito esse parágrafo de Emmanuel, gente. Muito bonito. Então, não é só a narrativa, é como Emmanuel se expressa quando ele fala a respeito dos pensamentos de Saulo. Muito bonito, viu, esse trechinho. Rio de vida é o Evangelho. Muito bonito. Pode continuar mais um pouquinho, Celina, até 8 horas, daí a gente passa para a Rita Ser Maria. O antigo discípulo sorriu com bondade e observou: antes de tudo, não me chames mestre. Este é e será sempre o Cristo. Com certeza. Nós, outros, por acréscimo da misericórdia divina, somos discípulos, irmãos na necessidade e no trabalho redentor. Quanto à aquisição do Evangelho, somente na Igreja do Caminho, em Jerusalém, poderíamos obter uma cópia integral das anotações de Levi. Mais uma parada aqui, Celina. Vejam a humildade de Ananias. Mestre só tem um, que é Jesus. E nós outros, ou seja, ele e Saulo, são discípulos. Ele não se colocou nem como apóstolo. Olha, discípulo é aprendiz, é o aluno. E nós somos irmãos na necessidade e no trabalho redentor. Ele não estava se considerando mais do que Saulo, porque já era cristão antes dele. Ele estava se colocando no mesmo nível. E é isso que nós somos, aprendizes do Evangelho, irmãos na necessidade e no trabalho. Todos nós estamos precisando mergulhar e se banhar nesse rio de vida. Muito bonito, como Emmanuel se expressa também, né, gente? Não podemos dispensar que Emmanuel realmente dá um show na língua portuguesa, né? Isso é uma característica que eu admiro muito em Emmanuel, como ele trabalha com a língua portuguesa com tanta sabedoria. Então, só terminando aqui, Celina, esse trechinho. Malu, ao nível espiritual de Ananias, né, a evolução desse espírito, atendeu o chamado do mestre, o mestre diretamente a ele. Sim. E que humildade, não, Malu? E pois que humildade, meu Deus. Pois é. Quanto nós estamos distantes disso. E resolvendo o interior da surrada patrona, retirara alguns pergaminhos amarelentos, nos quais conseguira reunir alguns elementos da tradição apostólica. Não sei se, Celina, você está seguindo pelo seu livro? Isso. Livro? E essa patrona é bolsa tiracolo, né? Tá certo, isso, Eu só queria saber se no seu livro tinha essa... Não tem. Eu que associei pela bolsa, né? Ok, tá bom. Conseguira reunir alguns elementos da tradição apostólica. Apresentando essas notas dispersas, Ananias acrescentava: verbalmente, tenho decor quase todos os ensinamentos, mas no que se refere à parte escrita, aqui tens tudo o que possuo. Isso. Vamos ficar por aqui, comentar mais uma coisinha, Celina. Como a gente já comentou outras vezes, escrever era para poucos, porque o material era caro, e escrever era como uma arte, né? Porque os símbolos eram muitos e não se podia errar, né? Na hora de fazer essas cópias, tudo era muito difícil, caro e muito demorado. Por isso, a memória, tudo era passado oralmente. Então, o que Ananias fala aqui
não é novidade entre aquele povo. Verbalmente tenho tudo quase decor, os ensinamentos. Eles tinham uma memória extraordinária. Mas no que você quiser na parte escrita, ó, o que eu tenho é isso aqui, pode ficar com isso, né? Porque eu não preciso disso, né? Já tenho tudo na minha cabeça, né? Já tenho tudo decoro o que Jesus fez, falou, ensinou, tá bom? Mais alguma coisa, Celina, que você queira destacar? Não, bem linda. A leitura vai te envolvendo a gente, que a gente vai se emocionando, né, com as Isso, situações. exatamente. Muito Muito bonito. obrigada, bem. Eu que agradeço, Celina. Então, continuando agora, é a vez da Rita Ser Maria. Isso. Isso. Boa noite a todos. Boa noite. Rita, a mesma coisa, viu? Se você ler o parágrafo, quiser fazer algum comentário, assim, porque sempre tem algumas coisinhas para a gente falar, né? Pode continuar. O moço convertido recebeu as anotações, assaz admirado. Debruçou-se imediatamente sobre os velhos rabiscos e devorava-os com indisfarçável interesse. Depois de refletir alguns minutos, acentuava: se possível, pedir-vos-ia deixar-me estes preciosos ensinamentos até amanhã. Empregarei o dia em copiá-los para o meu uso particular. O estalajadeiro me comprará os pergaminhos necessários. Ele estava, assim, ansioso por ler tudo, copiar e, como diz, devorar tudo que estava ali escrito mesmo, né? Isso. Então, aqui duas coisas, né, gente? Saulo sabia escrever naqueles pergaminhos, né, com tinta e sabendo o quanto era trabalhoso e tinha dinheiro. Ele ainda tinha dinheiro, certo? Ele ainda tinha os seus recursos para comprar os pergaminhos e eu vou passando o dia copiando. Vou passar o dia copiando para ficar com uma cópia para ele. Sim. É interessante a gente notar isso também, né? Que seria muito estranho que Saulo não soubesse, só sabia ler, mas não sabia escrever. Então, escrever naquela época era uma arte. Pode continuar. E como que já iluminado daquele espírito missionário que lhe assinalou as menores ações para o resto da vida, ponderava atento. Precisamos estudar um meio de difundir a nova revelação com a maior amplitude possível. Jesus é um socorro do céu. Tardar na sua mensagem é delongar o desespero dos homens. Aliás, a palavra evangelho significa boas notícias. É indispensável espalhar essas notícias do plano mais elevado da vida. Olha o olhar, vejam assim, como funciona, assim, Saulo passa para a gente, Rita, não sei se vocês também têm essa impressão, de ser um homem muito prático e rápido. O que tem que fazer, faz, para, já mexe aqui, mexe ali, tem aquela facilidade para administrar e agir com os recursos que tiver em mãos, né? E olha como Emmanuel coloca, né? Espírito missionário que lhe assinalou as menores ações. Ou seja, por menor que fosse, tudo tinha um significado e um propósito maior, né? E olha que lindo quando ele fala, né? Aliás, ele está falando, aqui acho que ele abriu a boca para falar assim, para fazer uma profecia a respeito da própria tarefa dele, né? Precisamos estudar um meio de difundir a nova revelação. E ali ele já estava quase que escrevendo o que seria a sua vida dali em diante. E olha que bonito isso, né, gente? Tardar na sua mensagem é delongar o desespero dos homens. Que coisa maravilhosa, né? Muito lindo. Enquanto o velho pregador do caminho observava o interessado, o convertido de Damasco chamou o hoteleiro para comprar os pergaminhos. Judas surpreendeu-se ao verificar a cura insólita. Satisfazendo-lhe a curiosidade, o jovem de Tarso falou sem rebuços.
Jesus enviou-me um médico. Ananias veio curar-me em seu nome. E antes que o homem se recobrasse do espanto, cumulava-o de recomendações a respeito dos pergaminhos que desejava, entregando-lhe a quantia necessária. Dando largas ao entusiasmo que lhe ia na alma, dirigiu-se novamente a Ananias, expondo-lhe seus planos. Até aqui, ocupava o meu tempo no estudo e na exegese da lei de Moisés. Agora, porém, encherei as horas com o Espírito do Cristo. Trabalharei nesse mistério até o fim dos meus dias. Buscarei iniciar meu trabalho aqui mesmo em Damasco. Isso era o que ele pensava, né? Isso era o que ele já estava pensando em fazer. Agora vamos ver o que Jesus tinha para falar para ele, né? Através de Ananias. E só um comentário aqui, gente. Lembrando que Saulo teve como um grande professor para a interpretação da Torá, Gamaliel. Ele foi aluno de Gamaliel, que é considerado um dos grandes da interpretação dos textos judaicos. Então, e justamente por isso, ele ocuparia o lugar de Gamaliel no Sinédrio. Então, exegese, uma palavrinha difícil de falar, significa o estudo detalhado, prestando atenção nas expressões verbais, no tempo dos verbos, no significado correto da maneira como as frases são construídas e fazendo as ligações com outras passagens. Então, nesse ponto, em relação à lei de Moisés, Saulo tinha sido, vamos dizer assim, treinado, né? Que ele estudou com Gamaliel. E poucos sabiam fazer isso entre o povo judeu. Então, vamos em frente. E fazendo uma pausa, perguntava ao benfeitor, que o ouvia em silêncio: conheceis na cidade um rapaz fariseu de nome Sadoc? Sim, é quem tem chefiado as perseguições nesta cidade. Pois bem, continuava o jovem tarsense, atencioso, amanhã é sábado e haverá preleção na sinagoga. Pretendo procurar os amigos e falar-lhes publicamente do apelo que o Cristo me endereçou. Quero estudar vossas anotações ainda hoje, porque me darão assunto para a primeira prédica do Evangelho. Para ser sincero, disse Ananias, com a sua experiência dos homens, acho que deves ser muito prudente nesta nova fase religiosa. É possível que teus amigos da sinagoga não estejam preparados para receber a luz da verdade toda. A má-fé tem sempre caminhos para tentar a confusão do que é puro. Mas, se eu vi Jesus, não tenho o direito de ocultar uma revelação incontestável, exclamou o neófito, como a salientar, antes de tudo, a boa intenção que o animava. Sim, não digo que fujas do testemunho, explicou calmo o velho discípulo. Mas devo encarecer a maior prudência nas atitudes, não pela doutrina do Cristo, superior e invulnerável a quaisquer ataques dos homens, mas por ti mesmo. Por mim nada posso temer. Se Jesus me restituiu a luz dos olhos, não deixará de iluminar meus caminhos. Quero comunicar a Sadoc a ocorrência que deu novos rumos ao meu destino. E o ensejo não poderia ser mais oportuno, porque sei que hospeda em sua casa, ainda agora, alguns levitas de renome, recém-chegados de Chipre. Acho que ele ficou tão, assim, impressionado com tudo aquilo, que ele estava afoito para passar
tudo aquilo, né, para o Sadoc, só que acho que o Sadoc não ia entender, compreender a mudança dele, né, de uma forma tão repentina assim, né, e não ia acreditar, né, no que ele ia contar, ia ficar, sei lá, ia ser contra, né, o que ele estava querendo passar aí, né? Isso. Sadoc era amigo de Saulo. Sim. E já não quis recebê-lo, né, quando ele chegou cego do deserto, né? Lembrando que ele foi junto com o seu Saulo, junto com Jacó, que era o seu servo, foram Sim. procurar por Sadoc, né, que não quis receber Saulo, né, que estava com a casa cheia de amigos, né? Mas aqui a gente já vê pela história que se trata de uma sexta-feira, e no sábado, como sempre, sábado era o sábado, dia do descanso, voltado para a adoração a Deus, era o dia em que havia os estudos na sinagoga. E qualquer um tinha o direito de falar, qualquer um, homem, né? Mulher não falava. Podia ir, mas não podia falar. Então, aí Saulo já está cheio de entusiasmo. Sim. Só que ainda faltava para ele a prudência de Ananias, né? Mas ele estava achando que ele já está. Aí que vejam bem, gente. Saulo já se achava pronto para, vamos dizer, usando a linguagem de hoje, para falar, para fazer palestra falando de Jesus, certo? Que ele já estava pronto para falar sobre Jesus. Então, vamos ver o que vai acontecer. Pode continuar. Acho que tem mais uma frase. Sim, Isso. Que o mestre te abençoe os bons propósitos, disse o velho sorridente. Uhum. Saulo sentia-se feliz. A presença de Ananias confortava-o sobremodo. Como velhos e fiéis amigos, almoçaram juntos. Em seguida, engraçado, né? Do dia para a noite aí, né? De perseguido passa a ser velhos e fiéis amigos, né? Pois é. Em velhos seguida, e fiéis, né? Velhos e fiéis amigos. Em seguida, e sempre satisfeito, o generoso enviado do Cristo retirou-se, deixando o ex-rabino todo entregue à meticulosa cópia dos textos. No dia seguinte, Saulo de Tarso levantou-se lépido e bem disposto. Sentia-se revigorado para uma vida nova. As recordações amargas lhe desertaram da memória. A influência de Jesus enchia-o de alegrias substanciosas e duradouras. Tinha a impressão de haver aberto uma porta nova em sua alma, por onde sopravam céleres as inspirações de um mundo maior. Gente, dá para imaginar como Saulo estava se sentindo? Lépido e bem disposto, livre e solto, feliz da vida, cheio de vigor, cheio de presença divina, vamos dizer assim, né? Cheio de Jesus, ele estava assim, cheio de Jesus em seu coração. Como ele diz, a influência de Jesus enchia-o de alegrias substanciosas e duradouras. Então, ele estava assim, no verdadeiro esplendor da sua vida, né? Então, dá para imaginar, né? Dá para imaginar como ele estava se sentindo. Pode ir, Rita. Deixa eu ver onde eu parei. Aqui, depois da primeira refeição. Isso. Depois da primeira refeição, não obstante o dissabor que a atitude de Sadoc lhe causara, procurou avistar-se com um amigo, levado pela sinceridade que lhe pautava os mínimos atos da vida. Não o encontrou, contudo, na residência particular. Um servo informou que o amo saíra com alguns hóspedes em direção à sinagoga. Sim. Saulo foi até lá, os trabalhos do dia estavam iniciados. Fora feita a leitura dos textos de Moisés, um dos levitas de Citium havia tomado a palavra para os respectivos comentários. Citium era uma localidade lá na Grécia,
lá para os lados de Corinto, se não me engano, era um local, uma cidade, tá? Certo. A entrada do ex-rabino provocou curiosidade geral. A maioria dos presentes tinha conhecimento da sua importância pessoal, bem como do seu verbo ardoroso e seguro. Sadoc, porém, ao vê-lo, fez-se pálido e mais ainda quando o jovem de Tarso lhe pediu uma palavra em particular. Deve ter levado o maior susto, né? Nem fala. Embora contrafeito, foi-lhe ao encontro. Cumprimentaram-se sem dissimular a nova impressão que já agora mantinham entre si. Só duas coisinhas aqui, Rita. Quando o Emmanuel fala, né? É bem como, ou seja, todo mundo conhecia Saulo, né? Sabia da sua importância como pessoa e do seu verbo, ou seja, da sua fala, ardorosa e segura. E essa é outra característica de Saulo que vai continuar existindo. Em outras palavras, Saulo tinha todas as características, os pré-requisitos necessários para ser um grande divulgador do Evangelho. Verbo ardoroso e seguro. Tudo que Saulo tinha de formação intelectual, de conhecimento da Torá, de recursos materiais, os outros apóstolos não tinham nada. Mas Saulo parece que realmente já foi preparado para a missão que Jesus confiaria para ele. E claro, né, entre ele e Sadoc já estava aquele clima, né? Porque o Sadoc já imaginava o que as coisas o que vinha pela frente. Pode continuar, Rita, aqui, ó, em face. Em face das primeiras observações do novel evangelista, formuladas em tom amável, o amigo de Damasco explicou, evidenciando o seu orgulho ofendido. De fato, sabia que estavas na cidade e cheguei mesmo a procurar-te na pensão de Judas. Tais foram, porém, as informações do hoteleiro que me abstive de ir ao teu aposento, e cheguei até a pedir-lhe segredo da minha visita. Com efeito, parece incrível que te rendesses também tu, passivamente, aos sortilégios do caminho. Não posso compreender semelhante transmutação em tua robusta mentalidade. Olha aqui de novo, olha os adjetivos, robusta mentalidade. Mas Sadoc, replicou o jovem tarsense, muito calmo, eu vi Jesus ressuscitado. O outro fez grande esforço para conter uma ruidosa gargalhada. Será possível, objetou com zombaria, que tua índole sentimental, tão contrária a manifestações de misticismo, tenha capitulado nesse terreno? Acreditarias mesmo em tais visões? Não poderias imaginar-te vítima de algum desfaçado adepto do carpinteiro? Tuas atitudes de agora nos causarão profunda vergonha. Que dirão os homens irresponsáveis que nada conhecem da lei de Moisés? E a nossa posição no partido dominante da raça? Os colegas do farisaísmo hão de arregalar os olhos quando souberem da tua clamorosa defecção. Quando aceitei o encargo de perseguir os companheiros do operário de Nazaré, reprimindo-lhes as atividades perigosas, filo pela amizade que te consagrava, e não te doerá a traição dos votos anteriores? Considera como se dificultará nosso escopo quando se espalhar a notícia de que capitulaste perante esses homens sem cultura e sem consciência. Sadoc estava falando que ninguém acreditaria naquela mudança, né? De tudo que ele tinha feito anteriormente e do que ele estava pretendendo fazer agora, né? Então, ele
estava assim, espantado da mudança do Saulo, né? Isso. Essa palavra aqui, gente, capitulado, né? Não é de capítulo, não tem nada a ver com capítulo, é do verbo capitular, ou seja, render-se, né? Entregar-se. Nesse sentido, aparece, então, fulano capitulou, né? É um verbo. E outra coisa também é como, de novo, Emmanuel cita aqui na voz de Sadoc. Então, será possível que tua índole sentimental, né? Porque, embora Saulo tivesse uma mente vigorosa, né, por todo o estudo que ele teve, ele era muito intenso em tudo que ele fazia, inclusive nessa parte dos sentimentos. Mas aqui ele já encontrou a postura de Sadoc, e a mesma coisa. Se a gente for olhar pelo ponto de vista de Sadoc estava certo. Sim. Porque Saulo era exatamente igualzinho a Sadoc. Se fosse o contrário, Saulo teria... Se fosse o contrário, se Sadoc tivesse visto Jesus e fosse procurar por Saulo, Saulo teria a mesma postura que Sadoc tem agora, né? De falar tudo o que falou para Saulo, né? Sim. Pode continuar, Rita. Saulo fitou o amigo, revelando imensa preocupação no olhar ansioso. Aquelas acusações eram as premissas do acolhimento que o aguardava no cenáculo dos velhos companheiros de lutas e edificações religiosas. Não, disse ele, sentindo fundamente cada palavra, não posso aceitar as tuas arguições. Repito que vi Jesus de Nazaré e devo proclamar que nele reconheço o Messias prometido pelos nossos profetas mais eminentes. Não, falar um negócio desse, para um judeu fariseu, olha, tinha que ser muito corajoso. Sim. Pode ir mais um pouquinho, Rita, até mais terminar mais esse trechinho aqui. Tá. Enquanto o outro fazia largo gesto admirativo, ao observar aquela inflexão de certeza e sinceridade, Saulo continuava convicto. Quanto ao mais, considero que a todo tempo devemos e podemos reparar os erros do passado. E é com esse ardor de fé que me proponho regenerar minhas próprias estradas. Trabalharei doravante pela minha certeza em Cristo Jesus. Não é justo que me perca em ponderações sentimentalistas, olvidando a verdade. E assim procederei em benefício dos meus próprios amigos. Os amantes das realidades da vida sempre foram os mais detestados ao tempo em que viveram. Que fazer? Até aqui, minhas pregações nasciam dos textos recebidos dos antepassados veneráveis, mas hoje minhas asserções se baseiam não somente nos repositórios da tradição, senão também na prova testemunhal. Sadoc não conseguiu ocultar a surpresa. Mas a tua posição e os teus parentes, e o nome, e tudo que recebeste dos que rodeiam tua personalidade com fervorosos compromissos? Perguntou Sadoc, revocando-o ao passado. Agora estou com o Cristo, e todos nós lhe pertencemos. Sua palavra divina convocou-me a esforços mais ardentes e ativos. Aos que me compreenderem, devo naturalmente a gratidão mais sagrada. Entretanto, para os que não possam entender, guardarei a melhor atitude de serenidade, considerando que o próprio Messias foi levado à cruz. Também tu com a mania do martírio? Olha, gente, mania do martírio. Que é assim, com as situações que Emmanuel vai começando a apresentar aqui para a gente,
nós também temos notícias, e isso também acontece lá no livro Há 2000 Anos, que a gente está lendo de sexta-feira. A gente fica sabendo de que maneira a mensagem de Jesus e o próprio Jesus era considerado naquele tempo. Então, eles se pegavam nas palavras de Jesus, quando Jesus falava que todos eram irmãos, que devia perdoar até mesmo o inimigo, essas coisas não cabiam na cabeça deles, né? E fazer para os outros aquilo que gostaria que fizesse para si mesmo. E agora a mania do martírio era como eles interpretavam. Quando os seguidores de Jesus eram presos, eram maltratados, levados à morte. Então, esse modelo de guia era muito difícil para eles compreenderem, tá certo? Mais alguma coisa, Rita? Não, Maruísa. O Sadoc ficou abismado com a atitude do Saulo, né? E estava Isso. assim, preocupado porque ele mudou, né, do que ele agia, mudou muito, e aí ele seria incompreendido, poderia ser escorraçado, sei lá, como é que as pessoas reagiriam, né? Sim. E Sadoc, ele realmente falou uma coisa para Saulo que talvez Saulo ainda nem tivesse se preocupado ainda, né? E a tua posição? Ou seja, qual era a posição de Saulo? Um doutor da lei que havia conquistado um cargo importantíssimo no Sinédrio, Sim. né? Era conhecido pela sua pujante mente, assim, o seu raciocínio brilhante, a sua fala que intimidava. Saulo intimidava as pessoas, porque ele era, assim, como eu falei, ele discursava, ele se justificava com muito empenho, e as pessoas ficavam intimidadas na presença dele. O que você vai falar para os teus parentes, o teu nome? Né? E aí a resposta de Saulo, né? Agora eu estou com o Cristo e todos nós lhe pertencemos. E por causa disso, ele me convocou a esforços mais ardentes e ativos, ou seja, mais ainda do que ele já era, porque Saulo era muito ardente no que fazia e era muito ativo, ou seja, agora ele ia fazer muito mais por Jesus do que havia feito por Moisés. Tá bom, gente? Nós vamos parar por aqui, porque não podemos ter pressa na leitura, porque a gente tem tanta coisa para analisar, incluindo, né, não somente o que vai acontecendo, as falas, né, as lições de cada fala, de cada encontro, mas também da gente ficar assim apreciando, né, a beleza com que Emmanuel narra essas passagens, tá bom? Então, obrigada pela leitura também, Rita, Celina, e agora eu volto aqui para a nossa tela do Skype, e a prece final fica por conta da Celina, né, que eu estou seguindo a ordem aí da nossa sequência, a Celina vem depois do Tiago. Pode terminar para nós, Celina, fazer um favor. Agradecemos, Mestre Jesus, essa noite maravilhosa. Tantos ensinamentos, exemplos de um Ananias, de humildade, de simplicidade, de categoria de espírito, com a firmeza de Saulo, com a certeza que agora ele encontrou o caminho correto. Ajuda-nos, Mestre, nesses exemplos a sermos um pouquinho melhor do que fomos ontem. Ajuda-nos a ter certeza que estamos em Cristo e por Cristo. Que todos os amigos, encarnados e desencarnados, possam ter usufruído dessa maravilhosa leitura da noite de hoje. Agradecemos a todos e principalmente a equipe espiritual da casa, que nos ilumine, que nos acompanham, pelo gesto de amizade
de compartilhamento desses grandes ensinamentos. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado a todos. Assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Celina. Obrigada, Rita, pelas leituras. Obrigada a todos pela companhia. Que todos esses ensinamentos possam preencher a nossa mente ao longo da semana, até a nossa próxima quarta-feira, se Deus quiser. Então, um grande abraço, fiquem com Deus, boa noite, bom descanso, e até sexta-feira, se Deus quiser, na nossa roda de leituras. Fiquem com Deus.